Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público hoje, direto do auditório da Procuradoria da República em Santa Maria, para conversarmos com a Procuradora da República, Bruna Pfaffenzeller. Tudo bem, Procuradora? Muito obrigado por ter nos recebido aqui e ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Matheus. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós falarmos um pouco mais do Ministério Público Federal e nos aproximarmos da sociedade. Tá certo. Procuradora, tu sonhava em estar onde tu está? Queria que tu falasse um pouquinho assim da tua trajetória como procuradora do MPF até esse momento, assim. Claro. Na verdade, o único estágio que eu fiz durante a época da graduação foi no Ministério Público Federal e foi amor à primeira vista. Eu tive a inspiração de um grande procurador regional da República, o Dr. Paulo Girelli, que me estimulou desde o princípio em relação às demandas que podiam vir ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, na época, ele não era tão conhecido como hoje ele é, pós-Lava Jato, né? E à medida que eu ia conhecendo, eu ia me apaixonando. Depois disso, eu fiz um concurso para analista do Ministério Público Federal, que é um cargo, quando a gente se forma, né, nós fazemos esse concurso porque para o cargo de Procurador da República a gente precisa ter 3 anos de experiência jurídica. E na sequência, depois disso, eu acabei conseguindo ser aprovada no Ministério Público Federal. É um concurso bastante difícil, bastante concorrido, porque muitas pessoas aspiram estar onde eu estou hoje. Então eu costumo dizer que eu agradeço a Deus todos os dias por ter essa oportunidade e eu tento fazer o meu melhor justamente por isso. Assim. Então o Ministério Público Federal sempre foi a minha ideia de carreira pelo que ele representa, né? A ideia de um defensor da sociedade. O lema do Ministério Público Federal é, né, seus direitos, o nosso dever. Eu acho que isso diz muito sobre o que eu penso da vida, inclusive na área profissional. E como é que tu veio parar aqui em Santa Maria? Então, a minha primeira lotação foi em Uruguaiana. Depois, na sequência, eu fui a Passo Fundo e hoje eu vim a Santa Maria, especialmente pelos desafios que Santa Maria traz. Sempre foi um local assim de efervescência política, cultural, intelectual e também com muitos desafios relacionados às questões de saúde, educação. Aqui nós temos também, não deixa de ser uma área que nós conseguimos atacar alguns crimes de fronteira, né, por ser passagem. Então, assim, tem muita demanda em Santa Maria, mas essa demanda, ela nos qualifica, né? Nós temos grandes operações que ficaram conhecidas, inclusive nacionalmente, com a Operação Rodan, né? E isso tudo me estimulava, porque é um crescimento. Eu acho que a gente tem que buscar esses desafios, porque esses desafios nos qualificam e nos ajudam a prestar um serviço de maior qualidade para a população. Agora entrando um pouco no papel do Ministério Público, para o telespectador que está nos assistindo entender um pouco mais, né? O Ministério Público que agora acabou tomando com a questão da Lava Jato, com todas essas operações de combate à corrupção, as pessoas acabaram conhecendo um pouco mais o Ministério Público. Qual o papel do Ministério Público Federal, né? Quais são os seus limites, qual é o seu papel, a sua atuação? Perfeito. Bom, o Ministério Público Federal é uma instituição permanente, essencial à jurisdição, e nós temos como missão constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que isso significa? Significa na prática que nós temos 7 câmaras de atuação temática e ainda uma Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Cada câmara, ela foca num aspecto específico de atuação do Ministério Público, sempre vinculados às questões federais, onde há a União ou alguma das suas autarquias e empresas públicas. Então, por exemplo, nós temos a nossa primeira câmara de atuação, que é a Câmara dos Atos Administrativos em geral. Toda vez que surge uma questão relacionada, por exemplo, à conservação de rodovias federais, concursos públicos dentro da universidade que possam ter alguma irregularidade, mas ainda não se tem um elemento concreto de que isso tenha ocorrido de má fé ou com interesse corruptivo, digamos assim, nós atuamos na nossa primeira Câmara. Em relação à segunda Câmara, é a Câmara nossa de crimes residuais, ou seja, tudo aquilo que não for combate à corrupção, que é a nossa 5ª Câmara temática, que envolve improbidade administrativa e crimes, nós atuamos na segunda Câmara. Então aí entra, por exemplo, o estelionato previdenciário contra o INSS, né? O estelionato relacionado, por exemplo, à União em relação ao saque de seguro-desemprego indevido, ou então contrabando, descaminho, essas situações, crimes tributários federais, isso tudo nós atuamos na segunda Câmara. Na nossa terceira Câmara nós temos a Ordem
do consumidor e da ordem econômica. Então, quando é que nós atuamos? Atuamos em situações em que as agências reguladoras, que são autarquias federais, não cumprem o seu papel, seja de fiscalização, seja de organização e regulação do serviço. Então, não é qualquer situação, por exemplo, um cidadão que teve um problema com a sua operadora de telefonia que demanda a atuação do Ministério Público. Agora, se a gente verificar que a operadora de telefonia não está cumprindo o seu contrato, conforme as regras da Anatel, aí sim nós atuamos. Na nossa 4ª Câmara de Coordenação, a gente tem os crimes e ações ambientais de um modo geral. Então, a gente não atua só no crime, a gente atua também na questão da recuperação das áreas degradadas e em prol do meio ambiente. Quando que é federal? Quando envolve alguma unidade de conservação federal, algum limite com o rio federal. Quando é que o rio é federal? Quando ele é transnacional. Por exemplo, o rio Uruguai. Ele faz fronteira com o Brasil, com a Argentina. Então, diante disso, aquelas questões ambientais relacionadas ao rio Uruguai vêm para o MPF. A 5ª Câmara, como eu disse, é de combate à corrupção, onde entra a Lava Jato, né, já conhecida. A 6ª Câmara é a Câmara das populações tradicionais. E aí entram os indígenas, quilombolas, quebradoras de coco, populações ribeirinhas, que são, aqui no Rio Grande do Sul até nós não temos tanto, nós temos mais focados na atuação indígena e quilombola, mas isso acontece muito no norte do país. E a 7ª Câmara é a nossa Câmara de Controle Externo da Atividade Policial, em que a gente costuma buscar uma relação institucional muito importante com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e de maneira que a gente faça uma troca e isso colabore no desempenho da nossa função institucional. Por fim, a gente tem a PFDC, que é a que trata, por exemplo, de questões de igualdade, de liberdade, educação, saúde, refugiados, né? Questões de gênero, discriminação. Tudo isso está na nossa PFDC, que é a Câmara do Cidadão, né? Quando a demanda chega pelo cidadão em busca de uma política pública que pode ter falhado em algum momento, a gente atua. Isso que eu ia lhe perguntar. Como é que, a partir de quando que dá o start, por exemplo, da atuação da MPF, do Ministério Público Federal? Ele tem que ser demandado pela sociedade provocado ou, por exemplo, o MPF pode ver através de várias formas, como, por exemplo, através de uma matéria do jornal, alguma irregularidade e, sem a provocação da sociedade, tomar essa iniciativa de começar a investigar uma determinada situação? Sim, o Ministério Público Federal, ele atua tanto de ofício, quando nós verificamos uma situação e como servidores públicos que somos, temos o dever de investigá-la, como por provocação de interessados. Então, em relação à questão da imprensa, não raras vezes nós exploramos a questão da função social que a mídia tem. Então, muitas vezes nós ficamos sabendo de um problema que não chega ao Ministério Público Federal por algum interessado, mas que nós sabemos que demanda uma intervenção nossa, né? E por outros momentos a gente tem essa intervenção por conta de provocação. Exemplo típico de Santa Maria que nós enfrentamos foi a toxoplasmose. Nós fomos buscados por profissionais da saúde que começaram a identificar algo que no início era um foco isolado e que começou a crescer até o ponto de se tornar o maior surto de uma doença, da toxoplasmose, no mundo inteiro, né? Então isso também foi uma provocação da sociedade. Às vezes vem por órgãos públicos, né? Receita Federal, IBAMA, INSS, às vezes vem pelo cidadão. Nós inclusive temos uma sala de atendimento ao cidadão, que é hoje fonte inesgotável de denúncias e representações. Algumas procedem, outras não. Tudo a gente investiga, né? E a Câmara que a senhora atua, qual é? Hoje, em Santa Maria, nós atuamos de forma universal. Todas as câmaras estão sob a minha atribuição e também das minhas outras 2 colegas que atuam aqui. De qualquer forma, assim, nós temos, em função de uma divisão pretérita, eu tenho algumas áreas em que eu tenho mais procedimentos, investigações em curso, que são relacionadas muito à questão indígena, quilombola, saúde. Eram demandas que antes ficavam restritas ao meu ofício. Hoje, elas são partilhadas, porque a gente viu a complexidade de algumas dessas demandas. Então, hoje todas atuamos. Eu tenho esse conhecimento, esse know-how maior nessas áreas, porque era uma área que antes as colegas não atuavam. E elas atuavam, por exemplo, mais na área criminal, também com grandes operações. Uhum. Uma questão que a senhora tem atuado bastante é na questão indígena, né? Para que o telespectador entenda, nós temos indígenas da etnia Caigangue e da etnia Guarani em Santa Maria. Os da etnia Caigangue, historicamente, estavam localizados há bastante tempo, há muito tempo, nas proximidades da rodoviária. E aí houve todo um processo, uma judicialização de um processo, né, em que a prefeitura entrou, o MPF, várias entidades estão dentro desse processo para essa troca de local dessa etnia Caigangue da rodoviária para
ali Três Barras, aquela localidade ali, né, Treçoitas, né, para eles se instalarem ali, mas só que eles reclamam da falta de infraestrutura dessa nova região. Queria que a senhora falasse um pouco mais do histórico dessa situação dos indígenas da etnia Caigangue e atualmente como está essa questão, né, da infraestrutura, o que avançou. Perfeito, Matheus. Eu acho bem importante a gente só distinguir a questão Caigangue e Guarani em Santa Maria, porque elas tiveram encaminhamentos diversos. Os Guaranis, inicialmente, eles estavam alocados na beira da rodovia. E diante disso, um colega que me antecedeu entrou com uma ação judicial e conseguiu, por meio dessa ação judicial, que eles fossem realocados em um espaço que abrigava a antiga Fundai, e hoje eles têm uma infraestrutura muito boa lá. E nós seguimos buscando sempre dar a assistência que eles necessitam em relação àquela área. Já em relação aos caigangues, não houve uma judicialização propriamente dita. Nós buscamos uma via extrajudicial e consensual de solução da questão. E nesse aspecto, a atual administração foi muito parceira, digamos assim, para um diálogo, a ponto de doar um espaço e afetar este espaço como um interesse público para que essa comunidade indígena pudesse habitar. Então, a aldeia Treçoitas, que antes ficava nas imediações da rodoviária, hoje ela fica próxima à região de Camobi, numa área rural que foi escolhida pela própria comunidade. Houve também uma tratativa com os proprietários da área hoje ocupada, né, em busca da questão do passivo tributário, enfim, de se resolver esse impasse todo, de maneira que a comunidade tivesse os seus interesses atendidos. Então, houve um processo de mudança. Agora, especificamente no início deste ano, a comunidade quase que integralmente se transferiu voluntariamente para esse espaço. A escola, inclusive, passou a ser remodelada lá naquele local. Eles entraram em março, né? A partir dali, o que a gente tem buscado? A gente tem buscado, por exemplo, da Secretaria Estadual de Educação, porque essa questão de educação indígena é uma atribuição do Estado. E como a questão indígena é federal, nós atuamos. Nós temos buscado deles, por exemplo, a aceleração do processo que eles têm lá para a construção de uma escola definitiva, porque agora a área está regularizada. Mas fora isso, por exemplo, essa semana nós ficamos sabendo que a escola estava sem luz. E era uma situação que inicialmente a direção da escola nos trouxe em março, dizendo que estava em tratativas, que tinha que fazer algumas adaptações, que são normais no processo de mudança, mas agora em maio, nós ficamos sabendo, na última semana de maio, nos veio a informação de que eles estavam sem luz. A escola já no novo local. No novo local. A nossa preocupação foi imediata, né? O que nós fizemos? Nós demandamos a concessionária de energia, demandamos a SEDUC e a própria 8ª CRE, que é a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em busca de informações sobre isso. Então, o Ministério Público Federal tem atuado de forma incisiva, especialmente naquelas situações em que surge um impasse, em que todas as tratativas administrativas não evoluem. Claro que, por exemplo, a gente tem buscado também da Prefeitura questões relacionadas à água, o acesso, né? E nós temos tido algumas respostas, mas é sempre importante deixar claro que a gente não pode desrespeitar a autonomia da comunidade indígena. E tampouco podemos nos furtar e nos colocar no papel do gestor administrativo. Então, a gente sempre orienta qualquer cidadão que tem algum problema em relação a algum órgão público, que primeiro encaminhe, formalize o seu pedido administrativamente e, tendo a negativa, aí sim busque o Ministério Público Federal e mesmo a Justiça nos casos individuais. Por quê? Porque a gente trabalha com os princípios da necessidade e da utilidade da nossa atuação. Nós não podemos atuar sempre e nos colocando no papel do gestor. Nós não podemos ser reitores da universidade, nós não podemos ser diretores do hospital universitário, nós não podemos ser administradores do município de Santa Maria. Nós trabalhamos em conjunto. Ainda nessa questão indígena, por que surgiu, o que motivou essa questão da troca de local, da saída ali das proximidades da rodoviária para ali próximo a Camobi, ali perto de Três Barras ali? O que motivou? Foi o proprietário daquela área que exigiu? O que motivou essa... Na verdade, chegou a haver uma ação de reintegração de posse naquela área, mas ela foi julgada improcedente, então os indígenas permaneceram naquele local, mas era um desejo antigo da comunidade, de buscar um espaço em que eles tivessem, primeiro, mais segurança, especialmente para as crianças, ali aquela região era uma região de muita movimentação, de veículos, enfim. Que possibilitasse a produção deles também. Isso, a questão artesanal, né? Os caigangues, eles vivem muito do artesanato. Já os guaranis são do plantio, né? Não que eles não produzam artesanatos também, mas são formas diferentes. E aí, os próprios caigangues, eles não estavam encontrando mais matéria-prima. Então, eles buscaram isso nesse novo espaço.
O que também é importante, houve uma disposição também do município em buscar esse espaço ali daquela área, por ser uma área nobre, uma área importante para o tráfego, enfim, e os proprietários também, né, porque é uma área bem avaliada. Então, houve, digamos assim, uma conversão de interesses e por isso a gente conseguiu resolver essa situação. Mas, de fato, nada seria feito nesse sentido extrajudicialmente se a comunidade tivesse discordado desse processo, porque a gente, como eu disse, a gente respeita a autonomia dos povos, isso está consagrado na Convenção 69 da OIT e é, digamos, um paradigma para todas as nossas atuações, uma diretriz para a nossa atuação ministerial. Então hoje todas as famílias já estão na nova localidade ou ainda tem algumas famílias próximas à rodoviária? As informações que nós temos é que a grande parte das famílias já tinha migrado para esse novo espaço, né? Se tem algum outro resquício, é mais uma questão assim do processo de transferência do que necessariamente da vontade e necessidade da comunidade permanecer lá. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e agora no segundo bloco vamos seguir conversando sobre outras questões, né, da sua atuação. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, siga com o Retrato Público. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, direto aqui do auditório da Procuradoria da República em Santa Maria, conversando com a procuradora Bruna Fafenzelli. Bruna, no primeiro bloco ali nós falávamos da questão indígena, que é um tema que tu atua, né, de forma direta, assim, acompanha bem de perto. Outra questão, né, que está nessa Câmara de culturas tradicionais, povos tradicionais, né, é a questão quilombola. Queria saber um pouco como é que está a atuação. Santa Maria e região tem algumas comunidades quilombolas, né, que também, igualmente aos indígenas, têm problemas de infraestrutura, né. Agora, há pouco tempo a gente acompanhou pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores uma comunidade próximo ali a Palma, né, ao distrito de Palma, que tinha alguma questão na água, a questão da possibilidade de um poço artesiano. Então a gente sabe que as comunidades ainda são carentes de uma infraestrutura melhor. Como é que está a atuação com relação aos quilombolas aqui em Santa Maria e região? Nós temos muitas comunidades quilombolas em Santa Maria, São Cepé, Formigueiro, Nova Palma.
E especificamente em Santa Maria nós temos a comunidade Ernesto Pena Carneiro, que é uma comunidade quilombola bastante organizada, né, que tem buscado e conquistado de forma autônoma, digamos assim, várias prestações de saúde, questões de saneamento básico, mas que ainda assim tem buscado o nosso acompanhamento em relação a, por exemplo, o acesso até essa comunidade. Especialmente, assim, nós temos atuado muito na questão do saneamento básico nessas comunidades da região. Por quê? Porque algumas comunidades não têm nem módulos sanitários, nem o esgoto é despejado a céu aberto, né? E o que a gente tem buscado é, através dos órgãos competentes, que haja, e especialmente dos municípios, que conhecem de perto a realidade desses seus munícipes, projetos alternativos, até busca de destinação de valores junto à Justiça Federal, outros órgãos que tenham esses valores disponíveis para investimento, porque às vezes o custo não é tão alto, mas a repercussão disso é importantíssima. Até nós tivemos em Rincão dos Martimianos, que é uma comunidade restinga seca, uma situação gravíssima em relação à água, que ela era contaminada por excesso de íons de flúor, do fluoreto, né? E isso gerava o quê? Uma espécie de problemas dentários, que todas as crianças e adultos que consumiram aquela água a médio prazo começaram a perder os seus dentes. E a própria questão da saúde, a gente não sabia exatamente qual a repercussão do consumo daquela água para o corpo, né? O que o Ministério Público fez? Ele buscou soluções de forma extrajudicial. Quando ele viu que chegou no momento de limitação, o colega ingressou com uma ação judicial, uma ação civil pública, que ela se encerrou, ela foi sentenciada agora, recentemente, a partir de uma série de sucessivos acordos, em que a gente viu que a comunidade muito carente também, ela mesma em alguns momentos, ela não queria que houvesse o fechamento, o tamponamento do poço artesiano de onde saía essa água, porque tinha carências, por exemplo, no fornecimento da água em períodos de seca, né? Então nós trabalhamos de uma forma conjunta para quê? Para que nós tivéssemos um reservatório para dessedentação dos animais, para uso doméstico da água, e buscamos que a Corsã também estendesse, né, enquanto concessionária do serviço, estendesse esse atendimento para lá. E a gente conseguiu isso. E nós trabalhamos daí na sequência na tarifa social, porque as comunidades não tinham condições de pagar isso. Então a gente foi até o nosso limite, digamos assim, de fornecer todas as condições possíveis para que aquela comunidade se valesse desse serviço. Aí o restante vai da autonomia também de cada morador, de cada membro da comunidade, né? Nós falávamos, né, no final do primeiro bloco da questão indígena, em especial da questão da etnia caigangue, né, toda essa questão da troca de área, que é uma questão que ainda segue na ordem do dia aqui em Santa Maria. Agora na questão quilombola, pegando a questão federal, né, nós tivemos no início de 2019, assumiu um novo presidente eleito democraticamente e, bom, as gestões têm visões, muitas vezes, para um governo para o outro, tem visões distintas. A senhora acredita com essa, por exemplo, assim, perda de autonomia da FUNAI, a questão das áreas, essa análise ter passado para a Secretaria de Agricultura, o Ministério da Agricultura Federal, isso pode atingir, por exemplo, de alguma forma, frear avanços dessas comunidades tradicionais, tipo os indígenas e os quilombolas? Essa, de repente, nova visão do governo federal pode frear um pouco esses avanços, essas conquistas que vêm acontecendo muitas vezes paulatinamente? Na verdade, assim, todos esses processos de demarcação e titulação de áreas indígenas e quilombolas, ele já vinha se desenvolvendo de uma forma bastante lenta. O Ministério Público Federal tem várias ações no Brasil inteiro, muito mais até no norte do país, enfim, relacionadas a esse reconhecimento e a lentidão desses processos. A própria questão da estruturação da FUNAI enquanto órgão indigenista, responsável não mais por tutela de indígena, mas por brigar e postular junto ao governo essas condições mínimas para que eles tenham prestações de serviços de saúde, educação, enfim, questões básicas atendidas, já vinha de uma forma bastante deficitária. Então, na minha percepção hoje, assim, pouco relevante é em qual secretaria ou qual pasta ou qual setor estará a atribuição de tratar dos direitos dessas populações. Para mim, o que importa é que a gente torne efetivo, que a gente fortaleça. Então, assim, o Ministério Público Federal, obviamente em âmbito nacional,
através da nossa sexta Câmara, que é a que cuida das populações tradicionais, ele tem buscado interlocuções com o novo governo para que não se perca esse tipo de tutela, né? Tutela que eu digo aos direitos, não aos povos como um todo. E já houve alguns avanços nesse sentido, assim, em que o próprio governo compreendeu a complexidade da questão. Mas a minha preocupação pessoal e funcional aqui em Santa Maria é que esses processos eles venham a fortalecer o órgão. O órgão precisa ser fortalecido, a FUNAI precisa ser fortalecida. Eu sempre digo que nós não podemos nos colocar no papel da FUNAI. A FUNAI precisa ser o primeiro órgão de busca da comunidade indígena. E aí, como parceiros, nós atuamos naquilo em que a FUNAI tem algum tipo de dificuldade. É importante a gente entender que o Ministério Público Federal, ele é a última ratio, né? Ele é a última instância quando todas as outras instâncias apresentaram alguma dificuldade, né? Porque o ideal de um Estado democrático de direito, que é como o Brasil se coloca, é que as estruturas funcionem. O Ministério Público Federal vai atuar naquilo em que, eventualmente, a situação não funcionou a contento. Então, isso é importante ficar claro. Talvez seja essa a percepção que eu tenho. Não importa em que área, em que pasta esteja vinculado, esses órgãos estejam vinculados ou esse processo esteja estabelecido, mas é importante que ele funcione, que ele seja bem estruturado. A senhora não acredita que, por exemplo, assim, estando no Ministério da Agricultura, e a gente percebe não só agora, né, não é só desse governo, de vários governos, que o Ministério da Agricultura tende a ter uma interlocução, a ter uma relação maior com, por exemplo, os setores do agronegócio. A senhora não acredita que isso pode ainda atravancar mais a questão da demarcação indígena, porque historicamente o Brasil tem esse embate, né? Por exemplo, em estados como Mato Grosso, essa questão, né, das pessoas do agronegócio e dos indígenas na questão da demarcação da terra. Claro, mas essa é uma questão, o que eu preciso deixar claro aqui é que essa é uma opção de governo legítima, né? E o Ministério Público Federal, o que ele busca é que o processo funcione. É uma reivindicação dos grupos indígenas? Né? Nós participamos até de um outro programa da própria TV Câmara, em que nós tínhamos um interlocutor que era indígena, né? E ele nos trouxe aquilo como uma queixa. Não, de maneira alguma, nós estamos diminuindo ou a queixa desses povos, mas o que a gente tem buscado é que a gente precisa que, dentro de uma estrutura de governo, as coisas funcionem. Esse é o papel do Ministério Público Federal, não é se imiscuir numa opção política de governo. Claro, e a opção do gestor, que nem eu havia dito anteriormente, é legítima. Cada governo tem o seu posicionamento. Exato. Né? Enfim. Agora, entrando numa outra questão, é a questão dos imigrantes aqui em Santa Maria. A gente vê na cena urbana, por exemplo, principalmente no centro de Santa Maria, senegaleses, haitianos. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora na questão seguinte. Com a crise, por exemplo, que a gente acompanha, a crise da Venezuela, a gente vê que vários venezuelanos têm vindo para o Brasil na tentativa de uma reconstrução da sua vida, de ter uma vida melhor aqui no Brasil. Santa Maria vem recebendo venezuelanos. Como é que está essa questão, né, da migração aqui em Santa Maria? Bem, na minha experiência em Passo Fundo, as demandas que chegavam ao Ministério Público Federal eram muito maiores do que são aqui em Santa Maria. Porque lá a receptividade desses estrangeiros que muitas vezes vinham com a solicitação de um pedido de refúgio, ela era muito maior, porque eles desenvolviam muitas atividades na área industrial, né? Aqui em Santa Maria nós não temos praticamente demandas nessa linha. A gente sabe que existem alguns estrangeiros que vêm para Santa Maria, que buscam desenvolver suas atividades por aqui, mas assim, não tem sido uma demanda que nos chame a atenção ou que nos provoque, porque de um modo geral eles se colocam dentro do processo socioeconômico, enfim, sem causar nenhum transtorno e na verdade a gente não pode esquecer que o Brasil, ele é essencialmente um país que se formou a partir da migração, né? Tanto dos colonizadores italianos, alemães, portugueses, espanhóis, e a gente não pode ter um preconceito em relação a isso. O que a gente atua são situações assim, em que há uma extrapolação ou às vezes até um ato de intolerância em relação a esses estrangeiros. A gente acompanha situações de vulnerabilidade de algum ou outro estrangeiro que tenha buscado refúgio e tenha tido, por exemplo, dificuldades para revalidar algum diploma junto à universidade. Essas atuações a gente busca dar uma estrutura, né? Mas às vezes nós fazemos algumas interlocuções com o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, mas assim, vários desses estrangeiros que migram para o Brasil,
eles até não se colocam numa situação de perseguição política, enfim, que justificaria o refúgio. Ainda assim, o Ministério Público acompanha isso e se coloca à disposição sempre que houver algum abuso ou alguma situação que possa, de alguma forma, vulnerar os direitos desses estrangeiros e refugiados, enfim, ou então que eles possam, de alguma forma, cometer algum ilícito. Essa é a nossa atuação. Mas aqui em Santa Maria nós não temos esse problema. Assim, há um convívio pacífico, o povo acolheu bem essas demandas e nós não temos nenhuma queixa ou representação nesse sentido. Uma outra questão que tu tens atuado bastante é a questão na saúde da judicialização, né? Santa Maria sempre foi conhecida recentemente por ser um município que tinha bastante judicializações na área da saúde. E isso impacta, né, o orçamento do município em si, tem um impacto muito grande, além de todo o processo de desgaste em judicializar temas, né, como estes. Eu queria que a senhora falasse um pouco, né, como é que está sendo a atuação do MPF, do Ministério Público Federal. A Prefeitura fez uma parceria com a Defensoria Pública, o que vem reduzindo, né, essas judicializações. Eu acho que o Ministério Público tem atuado bastante nessa questão também. Isso. Na verdade, assim, pela informação que eu tenho, através do nosso Comitê Local de Saúde, que é presidido pela doutora Fabiane, juíza da primeira vara da Fazenda Pública do Estado, Santa Maria, somando os processos judiciais na Justiça Federal e Estadual, é a maior cidade em termos de judicialização da saúde do Brasil. Eu até uso o termo justicialização muitas vezes porque isso é o resultado de um processo em que, por não funcionarem as estruturas administrativas, o cidadão, numa situação bastante sensível, se vê obrigado a buscar o Poder Judiciário. Qual a atuação do Ministério Público Federal nesse processo? Desde que cheguei aqui, as demandas chegaram para nós através do Hospital Universitário de Santa Maria, sobretudo porque é um órgão federal, né? Ele é um órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Maria, recebe verbas federais. A partir dali, nós tínhamos retratos de superlotação, filas longas para cirurgias, né, procedimentos cirúrgicos, filas para procedimentos de exames, e em função disso nós começamos a buscar, primeiro, resolver os problemas do hospital universitário e, segundo, buscar resolver questões sistêmicas que foram se identificando ao longo do tempo. Então, nós temos participado desse Comitê Local de Saúde, do Comitê Regional de Saúde, que são bastante recentes, mas desde que quando eu cheguei em Santa Maria, nós buscamos chamar todos os interlocutores da saúde para a mesa. Então, na área federal, nós conversamos, sempre chamamos a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, chamamos também representantes da Procuradoria-Geral do Estado para conversarmos, chamamos o município, chamamos o Poder Judiciário Federal para mesas de diálogo e, obviamente, a 4ª Corredoria Regional de Saúde. Tivemos interlocuções com a Secretaria Estadual de Saúde há uns 2 anos atrás, porque nós identificamos algumas questões que precisam ser, sim, trabalhadas. Sistêmicas, quais são elas? São, especialmente, a questão de contratualização pelo Estado de hospitais, tanto do hospital universitário quanto dos hospitais da região, como uma rede de retaguarda, para que tudo não acabe indo para o hospital universitário. Fiscalização desses contratos, para que tanto o Estado, como a União, como o município saibam como está sendo aplicado o recurso público. A própria questão que é importantíssima, que é a regulação da demanda. Às vezes acontece de sobrar vagas, pelo absenteísmo, por não se comunicarem os fluxos. A gente precisa organizar isso. Temos a questão do Hospital Regional, também de Santa Maria, que é algo que nós viemos acompanhando já há algum tempo, que é importante, porque nós temos uma estrutura lá que pode ser de muita utilidade para a população nessa questão. Então, nós temos trabalhado com vários interlocutores, tentando resolver isso extrajudicialmente. Esse é o nosso papel. Dentro do Hospital Universitário, nós temos buscado suprir demandas e claros de pessoal, né? Organizar melhor fluxos, e a gente tem evoluído muito nisso. Assim, por exemplo, a fila de espera cirúrgica hoje ela é em tempo real, ela é informatizada, não existe burla, né? Pelo menos a regra é que a gente consiga consultar hoje qual é a posição do paciente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta que eu acho muito importante, é um serviço para a comunidade. Como é que, por exemplo, um cidadão pode entrar em contato com o Ministério Público para trazer uma demanda? Quais são os canais que o Ministério Público Federal tem hoje para acolher demandas, denúncias, enfim? Bem, é bem importante a gente fazer esse registro mesmo, Matheus, porque o Ministério Público Federal ele serve à sociedade. Nós somos todos servidores públicos e o nosso interesse é sempre atender bem as demandas do nosso público, né? Então, como é que nós fazemos para receber representações? O cidadão pode vir pessoalmente à Procuradoria da República, que fica aqui na Alameda Antofagasta, número 67, em Santa Maria.
nós também podemos, e nós temos canais que são canais virtuais. Nós temos a Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal, a chamada SAC-MPF. Se colocar ali nos sistemas de busca da Rede Mundial de Computadores, só esse nome, SAC-MPF, já vai aparecer o link. Clica ali, o cidadão pode preenche com os seus dados. Se houver alguma situação que demande o sigilo, e quais são essas situações? São situações excepcionais, né, em que há risco, por exemplo, a pessoa que está denunciando, represálias, enfim, que tem que vir justificado. Essa pessoa pode, inclusive, mencionar ali que quer sigilo dos seus dados. Ali se tem um campo próprio para colocar as suas representações, reclamações. Tem também lá, nesse mesmo sítio, tem a possibilidade de pedir informações, certidões junto ao Ministério Público Federal e, dentro do possível, todas essas demandas elas são processadas e nós entramos em contato com o cidadão e investigamos, né, se procede ou não procede a queixa. Tá certo. Muito obrigado, viu, por a senhora ter nos recebido aqui no auditório do Ministério Público Federal, né, na Procuradoria da República em Santa Maria, para tratar de temas tão importantes, né, que envolvem a coletividade da sociedade de Santa Maria da região. Muito obrigado. Eu agradeço e volto a dizer, o seu direito é o nosso dever, por isso que nós estamos de portas abertas sempre. Tá certo. Gostaríamos de agradecer também a você por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.